Assim como a história de Purim, essa história está no Tanakh e também em um livro à parte especial, a Haggadah de Pessach. Essa história aconteceu há muito, mas muito tempo atrás, em um país chamado Egito. Quem mandava naquele país era o faraó, um tipo de rei daquela época. Eu decido o que vai ser feito nesse meu país. Estou observando que há muitos hebreus morando aqui no Egito. Estou preocupado. E se eles agora começarem a tomar conta do país? Cada vez eles são muitos? Já sei. Vou ordenar alguns trabalhos pesados e cada vez mais difíceis, até que eles se tornem meus escravos. Vou fazer trabalho sem descanso. Não vão poder parar por nenhum momento. Vão ficar mesmo cansados. E se pararem, vou pedir para os meus guardas resolverem isso. Vou pedir para eles também construírem tijolos e com as construções fazerem cidades para mim. E essas pedras grandes, eu quero que eles carreguem. E eu vou ficar então menos preocupado, porque assim os hebreus não vão tomar conta aqui do Egito. Olhem só, vou baixar mais uma ordem. Se nascer algum menino hebreu, ele deverá ser jogado no rio Nilo. Eu sei. Não. Vou baixar mais uma ordem. Se nascer um nenê, menino hebreu, esse deverá ser jogado no rio Nilo. Era realmente uma coisa tão horrível que ninguém queria fazer. E eu vou contar agora a história de um menino que passou por essa época, que se salvou, cresceu e fez muitas coisas importantes. Sabe como ele chama? Moshe. Quando Moshe nasceu, é claro que a sua mãe não quis jogar ele no rio Nilo. Então, ela o escondeu por 3 meses, até que não pôde mais. Então, ela preparou uma teivá, um cestinho especial, e o colocou dentro. A sua irmã, Miriam, ficou ali, escondida atrás de umas plantas, nas margens do rio Nilo, para ver por onde que ia a teivá. E ficou lá escondida. Até que, do outro lado então, estava a filha do faraó, se banhando nas águas do rio Nilo, quando ela ouve um choro. Ué, esse choro vem da cesta. Por favor, empregadas, criadas, vão lá buscá-lo. Vai ver para mim o que tem dentro daquela cesta. E quando ela abriu, ela viu que tinha um bebê. E ela o salvou. E Miriam logo apareceu e disse para a filha do faraó: você precisa de alguém para amamentar o nenê? Eu tenho alguém que pode te ajudar. Claro, leve esse bebê, amamente-o, e quando ele tiver um pouquinho maior, traga-o de volta aqui para mim. Ele vai receber o nome de Moshe, porque foi tirado das águas. E Moshe cresceu, ficou um homem, e certo dia ele viu lá fora do palácio guardas batendo em escravos. E ele foi defendê-lo
e na briga acabou matando um dos guardas. Ficou assustado e amedrontado e fugiu. E na fuga, ele foi parar numa cidade chamada Midian. E lá ele conheceu Tsipora. Ele casou com ela e ele se tornou um pastor de ovelhas. Um belo dia, quando ele estava passeando com as suas ovelhas, escutou a voz de Deus que lhe pediu: volte, volte e procure seu irmão Aharon e salve os hebreus, que são seu povo. Após encontrar Aharon, Moshe e eles se foram e foram falar com o faraó. Deixe meu povo ir, deixe eles irem. Vocês sabem o que o faraó respondeu? O faraó disse: não, eles vão continuar sendo os meus escravos. E outra vez, eles pediam para o faraó, e assim Deus mandou as pragas, as 10 pragas sobre os egípcios. E Deus começou a lançar as pragas, as 10 pragas sobre os egípcios. E cada vez que o faraó dizia não, caiu uma nova praga sobre o povo. E elas foram dam, sangue. Em todo lugar onde havia água, elas se transformaram em sangue. E o faraó continuou não deixando os hebreus saírem do Egito. Segunda, tzfardeia, rãs. Aparecem rãs por todas as partes. E o faraó continuou não deixando os hebreus saírem. 3, piolhos, quinim. Imagine a coceira na cabeça. E o faraó continuou não deixando os hebreus saírem. Arov, animais ferozes, por todos os lugares. E o faraó continuou não deixando os hebreus saírem. Dever, os animais, a peste e nas pessoas. E o faraó continuou não deixando os hebreus saírem. Shrin, sarna, coceira pelo corpo todo. E o faraó continuou não deixando os hebreus saírem. Barad, chuva de pedras. E o faraó continuou não deixando os hebreus saírem. Arbe, gafanhotos, comendo toda a plantação. E o faraó continuou não deixando os hebreus saírem. Rocher, escuridão total. E o faraó continuou não deixando eles saírem. Até que veio a pior de todas as pragas. Makat Bechorot, a morte dos primogênitos. Só aí, quando o faraó viu, o meu filho morreu. Podem ir, saiam daqui. Valeu. E os hebreus temeram que o faraó pudesse arrepender-se e foram embora rapidamente. Levaram poucas coisas. Na última hora, o faraó arrependeu-se e mandou os guardas atrás dos hebreus. Ao se virem diante do Mar Vermelho, sentiram: e agora? Como vão atravessá-los? Mas Moshe estava ali com seu cajado. E quando ele colocou o seu cajado nas águas, as águas se abriram e todos os hebreus puderam passar. Quando os egípcios chegaram, o mar se fechou. E os hebreus conseguiram tornar-se livres. E por causa disso, nós fomos salvos. Para nos lembrarmos da libertação do nosso povo, comemoramos Pessah e comemos o pão que não foi fermentado. Comemos matzah.